Boa noite, eu me chamo Karine Cavalieri e vou apresentar o meu projeto de estágio obrigatório 2. A minha área de concentração de hoje é o ensino e aprendizagem da matemática e o tema é a dificuldade no ensino da matemática e como facilitar o entendimento através dos jogos. Então, as pesquisas de hoje em dia ela mostram que o ensino da matemática precisa ser atualizado, precisa ser mudado em sala de aula, independente do nível de ensino, e em relação à dificuldade da aprendizagem da matemática. Pensando em algum jeito de ter a atenção dos alunos, fazer com que consiga entender de uma forma mais simples a matemática, o grande vilão que é a matéria matemática, foi descoberto alguns jogos relacionados à matemática com a intenção de ensinar os alunos mais facilmente e assim tornar o ensino mais prazeroso. No caso, nosso objetivo aqui, o meu objetivo no caso, é demonstrar a dificuldade do ensino, atualizar a forma de transmitir o conhecimento e apresentar algum jogo relacionado à matemática. Então, vamos lá. Aprender a ensinar matemática foi um objeto de estudo há muitos anos, através dos especialistas. Mas a gente pode entender, pode compreender a dedicação desse tema, porque a disciplina ela é vista como a mais difícil e complicada, por ser a mais desafiadora, né? Então, é sempre um grande desafio para o educador fazer com que os estudantes entendam, os alunos entendam. Mas os professores de matemática também são conhecidos por ser tradicionais no ensino, ser aquela tradição de sempre é assim que se ensina, e se não entender assim é porque não entende mesmo. Só que o educador, o professor, ele precisa entender que o aluno conhece a matemática através dele e através do modo que ele ensina. Se ele ensina de um modo que o aluno não entenda, ele não vai gostar da matéria. Ele é a ponte entre o aluno e a matemática, entendeu? Então, você pode ver, as pessoas podem ver que às vezes alguém fala assim, eu gosto dessa matéria porque eu tive um professor na minha infância que ele me ensinou desse jeito, a partir desse dia eu passei a amar ou passei a odiar. Então, de acordo com o Ruizinho 2007, o jogo é uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo as regras livremente consentidas. Então, a disciplina da matemática ela já é vista normalmente como a mais difícil, né? E a mais desafiadora de todos os tempos na sala de aula. Então, para o professor, é sempre um desafio ensinar. Mas também, os professores são bem conhecidos como tradicional. E de um certo período para cá, tem desenvolvido nova tecnologia, novos ensinos, e mesmo assim, alguns professores não têm inovado, não têm mudado os métodos de ensino, entendeu? Principalmente nos anos de ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, os professores que inovaram, eles viram que o ensino melhorou muito através dos jogos e começou a se desenvolver melhor do que através do tradicionalismo, entendeu? Então, no caso, o jogo, ele só ajuda o professor, ele só é mais uma fórmula do professor ensinar a matéria de um jeito que não seja tão sério, mas também que não seja algo que ele não vai aprender nada. Então, o jogo, além de ele ajudar a ensinar, ele também é um aliado do professor. Então, no caso, o professor ele precisa ser mediador dos jogos, entendeu? Ele precisa ajudar os estudantes, entendeu? Porque o jogo ele é uma prática lúdica e ele acaba desenvolvendo um ensino construtivo na sala de aula. O jogo é um recurso pedagógico que, como eu falei anteriormente, ele é um aliado do professor. Então, pensando nisso que foi feito esse trabalho, foi para mostrar para o professor que ele não precisa ser tradicional, ele também pode pensar fora da caixa, entendeu? Segundo o Boring, em 2007, o uso dos jogos nas aulas de matemática é um importante fator que contribui para diminuir os bloqueios apresentados por muitos alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados de aprendê-la. Então, a gente já pode ver que a matemática, ela já assusta em si, entendeu? O aluno nem sabe, nem tentou aprender e já assusta. Então, pensando nisso, eu botei um jogo aqui, existem vários, milhares, mas eu botei só um que é bastante conhecido, que é o Tangram, que ele é um recurso pedagógico e ele desenvolve conceitos matemáticos. Ele desenvolve ângulo, área, desenvolve relação entre os lados da figura equivalente, e ele acaba desenvolvendo a criatividade do aluno. Esse jogo ele pode ser jogado do 5º ao 8º ano no ensino fundamental 2. Existem 3 aspectos que explicam a introdução do jogo na sala. Então, são eles a formação de relação social, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e o caráter lúdico. Então, segundo Piaget, os métodos da educação das crianças exigem que se forneça às crianças o material conveniente
a fim de que jogando elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. Então, no caso, se o professor optar por usar o jogo como um desafio cognitivo, ele tem que traçar as metas, ele tem que criar as regras, ao contrário de obrigar. Ele deve desenvolver no aluno aquela vontade de querer jogar para assim entender a matemática, além de se divertir junto. Nisso, o aluno pode desenvolver ideias sobre regra, ele pode desenvolver agilidade, ele pode ter maior confiança, ele pode desenvolver mais harmonia com os colegas de sala, e ele pode ter mais autonomia sobre ele. Então, o jogo, além de ensinar na matemática, ele ajuda a criar situação criativa, ele desafia, ele soluciona problemas e aprende ao mesmo tempo. Ele desafia o aluno a crescer e a aprender. Então, eu fiz o estágio e ele aconteceu no Colégio Nossa Senhora da Conceição, no Rio. E ele foi desenvolvido usando a área de concentração e o ensino de aprendizagem da matemática. Ele teve metodologia e estratégia do ensino da aprendizagem, acompanhado com o professor. E, no caso, foi presencial. O professor me acompanhou. E a todo momento eu estava com ele, auxiliando ele nas aulas. E, no caso, como eu vi que o ensino fundamental 2 e o ensino médio são as principais dificuldades, eu usei o ensino fundamental 2 como principal ponto de estudo, entendeu? O docente falou sobre o ponto de vista dele, sobre a metodologia utilizada nas instituições de ensino, e também falou sobre a opinião dele sobre a importância da matemática para a sociedade, como um só, entendeu? E sobre os jogos prendendo a atenção do aluno. Como eu falei anteriormente, aconteceu no Colégio Nossa Senhora da Conceição, ela é uma rede privada, ela tem ensino fundamental 1 e 2, ela abre de manhã e à tarde, são 6 turmas do Fundamental 1 e 4 turmas do Fundamental 2, distribuída por 2 turnos, e ela tem uma universidade à noite EAD lá também, está querendo expandir mais um pouco. A média são 26 alunos, mais ou menos, faixa etária de 12 a 13 anos, os funcionários são contratados via CLT, são 16 docentes em sala e 10 na área escolar. O professor regente, ele tem ensino superior, ele necessita de física e matemática, ele trabalha 5 anos lecionando, mas nessa instituição ele só tem 3 anos de trabalho. A comunicação entre os pais é através de WhatsApp, e aqui é o endereço da escola. No caso, o meu plano de aula foi feito através dos alunos e era uma matéria que o professor já estava dando, no caso de potenciação com números naturais. Então, eu botei aí que o tempo de aula foram 50 minutos no 6º ano. Eu botei como objetivo que é compreender e aplicar as propriedades da potenciação com números naturais e desenvolver o pensamento numérico dos alunos, ampliando e construindo novos significados para os números e as suas operações, com foco na potenciação. No caso, os recursos que eu usei foram os que já tinha em sala de aula, que foi o quadro branco, os exercícios e o livro didático. Então, eu cheguei lá, né, iniciei a aula, dei uma revisão sobre multiplicação no expoente para começar a falar sobre potenciação e perguntei aos alunos se eles sabiam que é uma potência, eles tinham ouvido falar, alguns falaram que sim, outros falaram que não. E eu falei sobre multiplicação na revisão, porque a multiplicação tem a ver com potenciação. Expliquei a eles a área do quadrado e a área do cubo, né? Dei a introdução, explicando a ele qual o conceito da potência, falei sobre base, sobre a potência, e dividi a turma em grupo, para fornecer exercícios envolvendo potenciação com números naturais, porque alguns alunos já ouviram falar e outros alunos não ouviram. Então, o que eu fiz? Com os alunos que eles tinham mais entendimento, eu juntei com os que tinham menos, para conversar entre si e assim poder desenvolver o entendimento um do outro, e o que sabe mais, talvez, explique de um jeito que o que sabe menos possa entender. Eu pedi ao grupo para compartilhar suas respostas, eles foram lá na frente, compartilharam suas respostas e conversar sobre as propriedades da potenciação e multiplicação, com expoentes e a divisão. Eu dei uma atividade prática que foi propor problemas do cotidiano, que envolveu potenciação, como cálculo da área de quadrados, e os alunos aplicaram conceitos aprendidos para resolver esses problemas que fizeram em casa. No encerramento, eu revisei os pontos abordados na aula e, no caso, eu fiz alguns exercícios do livro.
no meu segundo plano de aula, que no caso eu já dei sobre raiz quadrada. Dei sobre raiz quadrada e botei aqui que o objetivo é proporcionar aos alunos uma compreensão clara e precisa do conceito da raiz quadrada. Então, no final da aula, eu espero que os alunos sejam capazes de calcular a raiz quadrada de um número e aplicar conhecimento em alguns problemas. Nos recursos eu usei alguns materiais e eu usei, no caso, o quadro branco, o livro e os exercícios que eu dei em sala de aula, né? Aí eu iniciei corrigindo o dever da aula passada, como eu falei anteriormente, verifiquei todos os livros e os cadernos que na escola eles pedem para dar visto, né? No caso, o professor estava comigo em sala, mas eu que dei a aula. E eu expliquei de forma simples o conceito da raiz quadrada. Eu mostrei alguns exemplos para explicar de forma mais clara e mostrei o símbolo da raiz, que, como na potenciação, alguns conheciam e outros não. Entendeu? Eu expliquei o conceito de raiz na introdução, eu expliquei o conceito da raiz, eu destaquei a base do expoente e eu mostrei um exemplo simples, tipo a raiz quadrada de 16 ou a raiz quadrada de 25, que é um número fácil que eles têm em mente. E eu fiz a mesma coisa que na aula passada, eu pedi aos grupos para compartilhar, eu juntei os grupos, pedi para eles compartilhar a resposta entre si e dei alguns exemplos, alguns exercícios, no caso, em cada grupo. Em um grupo eu dei a raiz quadrada de 81, e outro eu dei a raiz quadrada de 64, e quem foi respondendo foi ganhando pontinhos. Depois eu passei um exercício e pedi para eles compartilhar as respostas e explicar como que eles chegaram naquela resposta. Eles responderam e realizou outros exercícios que eu passei. Eu falei para os alunos eles poderem compartilhar um com outras respostas, como conseguiram. E no final da aula eu fiz uma revisão sobre raiz. No caso, Só um minutinho. Raiz quadrada. Isso. No caso, na terceira aula, eu fiz uma revisão de radiciação e potenciação, que no caso é para lembrar a potenciação que eu expliquei na aula retrasada e a raiz que eu expliquei na aula passada, para ter em mente, e porque eu ia aplicar um jogo relacionado ao meu trabalho. E foi um jogo de dominó com regras básicas. Então, eles discutiram a importância dos números no nosso dia a dia. Eu distribuí um conjunto de dominó para cada grupo. Eu separei a turma em grupos e dividi os conjuntos de dominó para cada grupo, né? E eles exploraram o dominó livremente. Ele observou o número, a quantidade, e os alunos estavam se desenvolvendo, e eu perguntei a eles como que eles achavam que jogava aquele dominó, e coisas tipo, dois dominós era de raiz e dois dominós era de potenciação. Então, no caso, os 4 jogos de dominó tinham os dois planos de aula que eu dei na aula retrasada e aula passada, que foi sobre potenciação e radiciação, né? Então, no caso, dividi a turma em grupo pequeno, como eu falei anteriormente, cada grupo recebeu o conjunto de dominó e fez a atividade proposta, né? E, no caso, a resposta do dominó, eles alegaram que era botar, um exemplo, raiz de 64 com a raiz de 64, só que não era. Era raiz de 64 e o resultado dela, raiz de 81, e o resultado dela era, assim, um jogo de dominó, que acabou dificultando um pouco para eles, mas eles ficaram mais curiosos para aprender e quem ia ganhar, porque no final ia ter um prêmio, entendeu? Então, eles jogaram esses dominós e depois os que tinham raiz trocaram com os que tinham potência, os que tinham potência trocaram com os que tinham raiz. Se eu não me engano, eu até botei uma foto, se vocês puderem ver aqui na minha vivência do estágio, eu postei uma foto aqui no canto sobre a raiz, o dominó de raiz e o dominó de potenciação. Voltando lá, eu vi que foi complicado, mas eles não desanimaram de tentar entender. Complicado, aspas, não foi tão fácil quanto eles acharam, mas também não foi tão difícil quanto eles pensaram. Tanto que eu tirei umas fotos e eles ficaram super felizes jogando e ganharam prêmios, no caso, né? E no caso, nesse plano de aula, eu usei o livro didático e o jogo de dominó matemático, que foi em folha de ofício. No caso, a minha vivência foi que eu assisti aulas do 7º ano também, assisti do 6º, assisti do 7º, porém eu dei regência no 6º. O 7º ano,
E o sexto ano, os dois, eles são muito desinteressados. É muito difícil prender a atenção do aluno, mas também tem aquela coisa do tradicionalismo. É muito tradicional. A raiz de tanto é quanto? Ah, isso. É muito comum para eles, é uma coisa muito monótona, então acaba não prendendo a atenção deles. E, querendo ou não, hoje em dia, a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem WhatsApp, a gente tem rede social. Então isso acaba tirando a atenção do aluno, tirando o foco do aluno para, ai, que coisa chata, que coisa monótona. E eu, acrescentando o jogo, eu vi que aflorou a vontade do aluno de tentar entender para ganhar aquele jogo, para ganhar dos companheiros, entendeu? No caso, eu vi que os professores são muito julgados, eles tentam, mas também são muito julgados por pais, entendeu? Mas eu vi também que os pais não apoiam. Eu vi que os alunos não sabem muitas coisas, igual, os alunos não sabem quanto é 8 vezes 8. Isso gera muita frustração, porque é o sexto ano, é o sétimo ano, entendeu? E a gente vê que os pais, eles têm muita negligência. Ele acha que o colégio faz reunião, mas os pais alegam que o professor que não sabe ensinar. Inclusive, teve um pai que se revoltou com o docente, entendeu? Mas a culpa em si não foi do docente, foi do pai que se negligencia a ensinar, achando que a escola tem que ensinar tudo. Essas são as fotos que eu aleguei para vocês que eles jogaram. Esses foram os grupos que eu separei. E os alunos. Esse de marrom é o professor que me acompanhou. E são eles jogando dominó. No caso, eu vi que o dominó ele despertou a curiosidade dos alunos de aprender com jogos em sala. E no caso, foi o meu último dia. Eu agradeci o professor, me despedi dos alunos. Os alunos perguntaram quando eu iria voltar para dar outro jogo. Então, no caso, a ideia de acrescentar o jogo na sala de aula desenvolveu vontade dos alunos. Tanto que os alunos alegaram: tia, quando você vai voltar? Vai trazer outro jogo? Quando você voltar, você traz outro jogo? Coisa do tipo. Então, eu vi que os alunos gostaram, foi interessante para eles, mas eles também conseguiram aprender. E é esse o meu projeto de estágio. Obrigada, boa noite.